Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Gente, vamos ficar de pé mais uma vez? Feche teus olhos. Eu creio que Deus já falou conosco aqui. Achei interessante como Deus vem confirmando a palavra, né? Desde o momento da abertura, do momento em que o louvor estava tocando, Deus vem confirmando a palavra. E eu falei, Espírito Santo, o Senhor quer que prega isso mesmo, né? Então nós vamos trabalhar algo aqui essa noite, irmãos, muito forte. E eu preciso que o seu coração esteja preparado. Talvez você entrou aqui hoje desanimado, cansado, mas você vai sair daqui hoje completamente diferente do que você entrou, se foi desse jeito que você veio. Há poder no nome de Jesus. Então fecha os teus olhos e prepara o teu coração. Prepara seu coração nesse momento para a palavra. E diga, Deus, eu vim porque eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso que o Senhor transforme a minha história. Eu queria que nesse instante você tivesse um período de oração, um momento de reflexão. Algumas vezes na vida, irmãos, é importante que a gente se procure. Se encontre onde que você está hoje. Porque talvez o seu corpo está aqui dentro, mas a sua mente está em tantos lugares. E eu peço que o Espírito Santo nesse momento vai entrando em lugares na sua vida que você ainda não conhece. E eu peço isso ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que Ele vai acessando lugares na sua vida que você não está conseguindo enxergar. Aleluia. Nós oramos, Deus, por esta igreja nesse momento. É em nome de Jesus Cristo que eu apresento cada vida individualmente, Deus. Pessoas que entraram aqui essa noite que eu nem conheço, estão nos visitando pela primeira vez. Eu peço que nesse instante o Senhor vai entrando em lugares, Senhor, que essa pessoa não tem conseguido acessar, por conta da depressão, por conta da ansiedade. Sabe, Deus, cada pessoa que está aqui essa noite, que às vezes está vivendo um pequeno inferno na terra, está vivendo um momento tão difícil, tão conturbado, tão tribuloso, que não consegue dar um passo. Espírito Santo, nesse momento, Pai, eu rogo pela Tua igreja para que o Senhor faça um milagre hoje. Que o Senhor faça uma obra agora, que seja, Deus, feito através do nome de Jesus, uma intervenção, uma colisão do céu com a terra, e que as pessoas que entraram aqui essa noite possam sair daqui transformadas, possam sair daqui curadas, possam sair daqui, Espírito Santo, com nova mentalidade, com uma nova atitude de fé. Que a acusação de Satanás caia por terra nessa noite. E que o Teu Espírito Santo, Pai, possa pairar sobre cada um. Eu queria muito que antes da gente pregar, você pudesse ou colocar a mão no seu coração ou sobre a sua cabeça. Talvez você está até sem fé para isso. Mas eu tenho fé, irmãos, no que eu estou fazendo aqui agora. E eu queria que você usasse comigo talvez a sua pequena fé. E com a boca, com a sua boca, com a sua voz, você dissesse comigo que você é de Jesus Cristo. Diga, o meu corpo é de Jesus. Diga, no meu corpo não pode ter nada que não venha de Deus.
Diga assim: a minha mente é de Jesus Cristo. Não diga o nome de Jesus, a minha mente é de Jesus. E na minha mente, quem governa é Jesus. Diga assim: o meu espírito está totalmente livre para que Jesus faça o que Ele quiser. Eu creio que nesse momento o meu coração está livre, pois está bloqueado toda voz de Satanás, toda ignorância espiritual. Com a mão sobre a sua cabeça, diga assim: toda ignorância espiritual seja bloqueada, mas que a luz de Deus possa revelar a sua palavra sobre mim, agora, em nome de Jesus. Você crê nisso? Quem vai sair daqui fervoroso essa noite? Então senta aí no seu lugar, irmãos, e abra sua Bíblia comigo. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. A partir do verso de número 5. Quando você vai abrindo aí, você já pergunta para alguém que está perto de você, fala assim: você leu essa Bíblia essa semana ou não? Uma semana de Bíblia. Eu quero reforçar aqui, gente. Baixe aquela Bíblia dramatizada, ou acesse ela no Spotify. É tremendo. Você coloca ali antes, talvez um pouco antes de você dormir, ou assim como que você acorda. Você vai escutando a palavra de Deus, né? Aí, talvez alguém pense assim: não, mas bom é ler, mas você está lendo? Né? Se você estiver escutando a palavra você já está fazendo grande coisa, irmão. Vai fazer uma diferença muito tremenda na sua vida. Eu acredito que nós, como filhos de Deus, irmão, a primeira coisa que nós temos que fazer é ler a Bíblia, irmão. Ler a Bíblia e orar, né? Então cutuca alguém e fala assim: essa semana você vai ler a Bíblia todos os dias. Você deixa de ser mole, fala assim, deixa de ser frouxo. Bíblia, irmão. Amém? Quem vai ler? Dá glória a Deus. Mateus capítulo 8, verso de número 5. A palavra de Deus diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum. Onde que Jesus entrou? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Quem estava doente aqui, gente? Era o servo do centurião, não era o centurião. Ele disse assim: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. Fala comigo assim: apenas, bem forte, apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, e eu digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e digo a meu servo: faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas
onde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião, o que Jesus disse ao centurião? Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, não foi uma semana depois, não foi um mês depois, na mesma hora, o seu servo foi curado. Eu comecei a fazer uma oração aqui, antes da palavra, e eu disse que hoje ainda, irmão, Deus vai fazer uma transformação na sua vida. Na mesma hora, a palavra de Deus diz aqui, que aconteceu um grande milagre. Eu sei, irmãos, que nós estamos acostumados, especialmente num tempo como esse, né, onde a gente é bombardeado de palavras de motivação, de pensamentos positivos, né, de direções onde vem mensagem de todos os lados em que você tem que cuidar da sua própria vida e tem que ter uma atitude a respeito dessas questões. Só que o que governa, irmão, o que governa a nossa vida é algo completamente estruturado sobre uma palavra. E ela não é uma palavra humana, é a palavra de Deus. Tudo que foi criado no universo, irmão, tudo que veio à existência, veio através de uma palavra. E a gente foi, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com esse negócio, Alci. A gente fala a palavra de Deus como se fosse algo comum. E às vezes a gente fala Jesus como se fosse algo comum, mesmo os textos bíblicos nos dizendo que a gente não deve tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus e esse entendimento a respeito do que Deus pode fazer, está em tudo quanto é lugar, irmão. Qualquer pessoa, às vezes, que você perguntar hoje se acredita em Jesus ou se acredita em Deus, essas pessoas vão dizer que acredita, que tem Deus no seu coração. E Deus me levou esse texto. E eu vou perguntar para os irmãos aqui, para ver se vocês estão antenados aí. Onde é que Jesus entrou aqui? Cafarnaum. Cafarnaum, ela tem um símbolo muito importante na história da humanidade, irmãos. Cafarnaum foi um dos lugares que Jesus realizou a maior parte dos milagres. Cafarnaum foi um lugar onde Jesus diversas vezes entrou na sinagoga e pregou a palavra, e foi um lugar de muito ensinamento ali. Foi um lugar de intensivo de Jesus. Jesus estava sempre em Cafarnaum, irmãos. Foi um lugar tremendo, onde as pessoas provaram tanto do ensino, muito do ensino, inclusive, lá em Lucas fala que esse centurião foi uma das pessoas promissoras na construção dessa sinagoga aqui. Alguém que foi lá intercedendo na frente desse centurião lá em Lucas, fala para Jesus assim: olha, esse homem merece que o Senhor receba ele, porque ele ajudou a gente a construir essa sinagoga aqui. Então Cafarnaum, ele representa, irmão, um lugar de muito ensino e de milagre. Jesus, ele estava sempre ali. Mas lá na frente você vai observar uma coisa terrível, porque foi uma das cidades que Jesus condenou. Porque mesmo diante de muito intensivo ensino e mesmo diante de muitos milagres, as pessoas endureceram o seu coração e abandonaram a Deus, abandonaram a Jesus, irmão. Irmãos, Cafarnaum, ela representa aqui para nós um pouco do que a gente consegue entender dentro do nosso contexto. Eu sei que tem gente aqui, irmão, nessa igreja, até por conhecimento mesmo e por uma questão de experiência, muitos de nós aqui já recebemos aqui milagre de Deus, irmão, reais. Milagres extraordinários. Porque milagre, todo dia a gente recebe um. Ontem mesmo foi um milagre, né, que eu passei com um pneu na estrada. Foi uma coisa que foi um milagre, irmão. E a gente vê diariamente Deus fazendo milagre, mas eu não estou falando dos milagres, não, irmão. Eu estou falando que muitos de nós aqui já vivemos milagres extraordinários. E você tem recebido um milagre que Cafarnaum também recebeu. Um intensivo muito grande a respeito de Deus, da palavra e do conhecimento.
Homens como os apóstolos fizeram uma coisa extraordinária no seu tempo, sem nem ter acesso ao Evangelho aqui. No tempo de Mateus não tinha o Evangelho de Mateus. Não tinha Lucas, não tinha as cartas do apóstolo Paulo, reunidas principalmente. Mas hoje você tem, como eu tenho afirmado aqui, irmãos, vamos ler a Bíblia. Por quê? Porque nós hoje temos um acesso extraordinário à palavra. Se você entrar no Google aí, você procurar coisas específicas da parte de Deus, você encontra fácil. Você tem acesso, como eu disse, né, Rafael? Ali no Spotify a palavra de Deus, você olha lá a Bíblia, é ou no celular, a gente está sendo bombardeado. Então você tem a palavra de Deus e tem evidências grandiosas de milagre na sua vida. Assim como Cafarnaum estava tendo. E no momento em que Jesus entra aqui em Cafarnaum, a palavra de Deus diz que um centurião, ele foi ao encontro de Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele tinha dentro da casa dele, eu fico até pensando o que tinha acontecido com esse servo aqui, Joás. Porque a Bíblia diz que ele tinha ficado paralítico, e era o servo de um grande guerreiro. Quem sabe aquele servo daquele centurião, Alice, foi ferido numa batalha, né, e acabou ficando naquele estado. E aquele centurião, ele toma uma atitude de fé que nunca tinha sido vista em Israel. Jesus, ele falou, nunca vi uma fé como essa aqui. Ele foi até Jesus para interceder por uma outra pessoa que não era ele. Apesar de ser um homem forjado na batalha, quem sabe acostumado ali em ver, né, diversas situações acontecendo na guerra, ele teve compaixão do servo dele e ele falou assim, esse servo meu aqui, ele precisa de um milagre. Ele estava diante de uma situação onde ele não conseguia fazer nada, provavelmente ele já tinha buscado um médico humano e já não conseguia fazer nada. Quem sabe nem a pessoa do servo do centurião acreditava em mais nada, mas o centurião, ele entrou lá em Cafarnaum, onde Jesus estava, e ele falou o seguinte, ele falou assim, eu tenho um servo lá em casa, está paralítico, e não tem nada que se possa fazer. E o que Jesus fala para ele assim? Libere uma palavra. Uma palavra, irmãos. O que você precisa é uma palavra. Seu casamento precisa de uma palavra. Sua empresa, Valentim, precisa de uma palavra. O seu filho, a sua filha precisa de uma palavra. Palavra. Qual é o tamanho, irmão, da autoridade que Deus colocou na sua mão através do nome de Jesus? Através do nome de Jesus, não existe nada desse universo que não se mova em direção à autoridade desse nome aqui. Não tem um demônio, Magno, na terra, não tem um espírito nessa terra, não tem um anjo nessa terra, não tem um planeta, não existe nada no universo que não se prostre, que não reconheça esse nome. E essa é a fé, Jorge, que você professa aqui. É sobre esse nome que você tem vindo aqui, e tem orado, e tem levantado a sua oração. Mas assim como Cafarnaum, muitas vezes olhava os milagres e o ensinamento de Jesus e foi se acostumando com isso, no final já não estava dando tanto crédito assim no poder que havia naquele nome. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos um risco muito grande de acostumando. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no Velho Testamento. Era o próprio Deus. A Arca da Aliança era a figura exata, né, da representação de Deus. E durante um período, ela ficou na casa de um jovem chamado Uzá. Uzá, ele foi criado, ele era uma criança ali em volta daquela arca, e durante longos anos ela ficou ali. Um dia o rei Davi falou, vamos buscar a arca do Senhor. E fazia muito tempo que a arca estava lá. Quando eles foram levando a arca, eles foram levando de um jeito errado, João. Eles foram levando ela em cima de um carroção. E a palavra de Deus diz que eram os levitas que tinham que levar a arca nos seus ombros. Eles foram levando ela num carroção. De repente, os bois tropeçaram. E a Bíblia diz que Uzá tocou na arca, apoiou ela, porque os bois tinham tropeçado, a arca ia escorregar. E Uzá tocou na arca. A arca ficou na casa de Uzá durante longos anos.
Mas a Bíblia diz que quando ele tocou na arca, a Bíblia diz que Deus o fulminou. Deus o matou imediatamente porque tinha tocado na arca irreverentemente. Falei com o presbítero Lucas essa semana, falei assim, a igreja, ela se esqueceu da doutrina da reverência, do zelo. A igreja tem perdido, irmão, muito do que a gente foi ensinado a respeito da reverência. Uzá tocou irreverentemente na arca de Deus e Deus o matou por isso. E Davi tremeu e temeu, falou, meu Deus do céu, quem pode conduzir essa arca? Porque Deus havia fulminado Uzá. Uma pessoa, irmão, que passou tão acostumado em estar ali, quem sabe criança corria em volta da arca, mexia na arca, não acontecia nada. Tem gente, irmão, que ele vai tocando, ele vai vivendo uma vida cristã e não acontece nada. Ele vai mexendo com a presença de Deus de maneira irreverente, ele vai vivendo uma vida de qualquer jeito, e ele acha que não vai acontecer nada, e ele vai acostumando, e longos anos vão se passando, e de repente, quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Fala assim, eu preciso ser mais zeloso e referente quando se trata da presença de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitos de nós vamos acostumando. Aí a gente vai falando o nome de Jesus de qualquer jeito, a gente não está entendendo, irmão, a autoridade e o poder que Deus nos deu. Irmão, o que te faz ser um cristão são autoridades, são desígnios de Deus através da cruz do Calvário para que você execute essas coisas. Você tem entrado aqui às vezes em depressão, triste, com vários problemas, e a Bíblia diz mesmo que a gente ia passar por diversas tribulações, diversos problemas, mas a pergunta que eu quero te fazer essa noite é se diante das suas adversidades, dos seus problemas, das situações que você tem visto na sua casa, na sua vida, independente de ser coisas que estão ao seu alcance ou não, se você tem levantado a sua voz com autoridade e tem usado o nome de Jesus diante disso. Pensa aí num problema seu hoje, irmão. Qual que é um problema, a dificuldade que você está vivendo aí? Você comentou com quantas pessoas esse problema aí? Quantas postagens no Instagram você fez? De palavra motivacional? Quantas mensagens você postou nas redes sociais aí? Falando, expondo a sua ferida, sabe? Jogando às vezes uma indireta ao universo. Agora eu te pergunto, quantas vezes você falou, Deus, eu vou entrar nesse quarto aqui, eu vou fazer uma oração aqui, e nós vamos resolver esse negócio aqui, em nome de Jesus. A gente está vendo a nossa família indo para o inferno, irmão. E a gente está assim, ó. A gente está vendo pessoas que a gente ama numa vida completamente longe de Deus, e a gente está observando, fala, ih, Deus, sei não, Deus não vai agir não. Irmão, a fé sem obras está morta, não adianta você falar que crê. Qual é a autoridade que você está usando, irmão, daquilo que Deus te colocou para usar? Você é batizado, você está dentro de uma igreja, de uma instituição, você tem acesso à palavra, você tem acesso à oração, você ceia, quem sabe você tem até um cargo dentro da igreja. Irmão, que tipo de atitude nós temos tido de fé, não só pela nossa vida, mas pelas pessoas que nós amamos. O centurião, ele estava intercedendo, irmão. Você sabe o que é intercessão? É você ir até Deus por alguém. A palavra intercessão, o Alice gosta do original, né? Ela significa colisão. É um momento em que você colide. É como se fosse uma oração do céu e uma resposta da terra. É intercessão. É quando você se coloca na brecha. É quando você vai até Deus por algo que às vezes nem é do seu interesse. A gente fala, irmãos, vamos interceder. É assim, não é? Vamos interceder pelos irmãos, vamos interceder pela igreja. Irmãos, se você não voltar à prática da oração, quase tudo na sua vida cristã não vale nada.
Porque o conhecimento gera orgulho, irmão. O muito conhecimento sem uma vida de oração. Quantos teólogos que não exercem a fé? É porque não tem fé. Ele tem o conhecimento, ele tem a letra. E o que é isso, pastor? É porque às vezes você tem muitos anos de crente. Foi criado dentro da igreja. 30 anos, 40 anos de igreja. Você foi acostumando com a arca. Você pode ter acostumado com o altar, com o culto. Aí é só mais um culto, é mais uma palestra, é mais uma reunião. E a Bíblia diz que Jesus estaria conosco todos os dias. Jesus está aqui essa noite, irmão. Ele está aqui essa noite. Mas mais importante que você vir ouvir a palavra aqui do pastor Régio, ou qualquer obreiro que seja, qualquer pastor que seja, qualquer igreja que seja, mais importante do que isso é a sua vida individual com Deus. Você lembra que eu falei que Deus ia transformar a sua história hoje? Você sabe como que Ele vai fazer isso, irmão? Colocando você diante de uma oportunidade muito tremenda na sua vida, abrindo teus olhos. Você precisa interceder e orar pela sua vida, pela sua família, pelos seus negócios. Parar de reclamar, murmurar, compartilhar com quem não tem nada a ver. Eu não sei se os irmãos lembram que eu até citei o testemunho da história da mulher lá, da viúva. Viúva não, desculpa. Da menina do profeta Eliseu. Esqueci agora Sarepta, né? Não, Sunamita, desculpa. Sunamita, mulher Sunamita. No momento que ela estava passando uma grande aflição aqui, Gesiel, o que ela fez? Ela foi ao encontro do profeta Eliseu. Ela foi ao encontro do profeta Eliseu. No meio do caminho, muita gente parava ela, o filho dela tinha morrido. No meio do caminho, muita gente parava ela e falava: vai tudo bem? O que foi? Falou: vai tudo bem. Ela não reclamou, ela não contou o problema dela para ninguém. Lá na frente o profeta Geazi também parou. Falou: o que está acontecendo? Nem o marido dela. Ela não falou para o marido dela. Por quê? Porque o marido dela, diante do contexto que nós lemos aqui semana passada, nós vimos que ele não estava muito interessado. Ela foi direto no profeta Eliseu, que também era uma representação da voz de Deus. E quanto as pessoas paravam ela e falavam: o que está acontecendo? Ela falou: vai tudo bem. Mas quando ela chegou diante da voz de Deus, diante do profeta de Deus, o que ela falou? Meu filho morreu. Agora você vai resolver. Irmão, ficar contando a sua vida para as pessoas que não vão resolver a sua história, não vai mudar. Você está construindo em sua volta, irmão. Sabe, uma quantidade de gente sabendo a sua vida, sabendo a sua história, mas que não pode fazer nada por você. Talvez gente que nem vai orar por você. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. A palavra de Deus está falando isso aqui semanalmente. Pega a sua Bíblia, feche a porta do seu quarto, ou vai para onde você quiser, mas leia essa palavra, meu irmão. Eu rogo, eu imploro a essa igreja que se volte para a Bíblia e volte a orar. Eu chego a dizer que 90% de tudo que você está vivendo aí vai clarear de uma maneira que você nunca viu. A gente vem no culto, irmão, a gente espera que o pastor Régio ajude a gente. A igreja, o culto. Deus pode, irmão, fazer aqui, ó, muitas coisas aqui no altar através da palavra da oração, mas nunca substituirá o teu relacionamento com o Criador. Jesus louvou a fé do centurião, porque ele falou de autoridade. Olha aqui que eu já estou terminando. Ele falou sobre a autoridade. Jesus falou: vou lá na sua casa. Ele falou: não sou digno. É muito possível que ele não deveria estar tão bem com Deus, cheio de acusação na mente, fez muitas coisas erradas na vida, estava cheio de acusação. Jesus queria estar na casa dele, ele falou: não precisa, eu não sou nem digno, mas de uma coisa eu entendo. Eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, eu falo: vai, ele vai, eu falo: vem, ele vem. Ele falou assim: se você liberar, o Senhor é o Senhor. Se o Senhor liberar uma palavra, ele será curado.
Jesus falou, nunca vi uma fé igual essa em Israel. Ele não falou lá naquele lugar em Cafarnaum, ele falou em Israel. Ele falou, nunca vi isso. Alguém que entendeu o poder e a autoridade que eu tenho de liberar uma palavra e mudar uma situação. Eu sei que tem gente aqui essa noite que talvez pensa, nossa, essa situação minha rege de Deus é tão difícil que vai levar meses, que pode levar anos, que pode levar não sei quanto tempo, porque é muito embaraço, foi uma vida inteira de embaraço. Sabe, meu irmão, Deus com uma palavra pode mudar a sua história hoje, amanhã ou qualquer momento. Da onde? Eu não sei. O maná no deserto caía do céu. O recurso vem de Deus, a provisão vem de Deus, o conserto vem de Deus. Talvez você cometeu até um crime na sua vida. Deus, irmão, Ele lida no Velho Testamento e no Novo Testamento com gente de toda espécie. Moisés cometeu um crime, matou um cara e enterrou na areia. Deus transformou a vida dele, colocou ele como líder do povo, e hoje você sabe quem que é Moisés. José não era nada, foi parar na prisão, ficou preso, passou por todo tipo de acusação e se tornou um grande governador. Pessoas que foram condenadas, pessoas que se prostituíram, pessoas que adulteraram, Davi adulterou, Deus transformou a história dele. Todos os nossos erros têm consequências, porém, há um Deus que libera uma palavra e Ele coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Abra sua Bíblia comigo para a gente finalizar aqui. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso número 7. Diga apenas uma palavra. Deus pode mudar minha história. Olha o que está escrito aqui, gente. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os inimigos que se levantarem contra você. Virão a vocês por quantos caminhos? E por 7 fugirão. Olha só essa palavra, irmão. Para a sua vida, eu libero essa palavra na sua vida. O inimigo, ele vem a você tramando contra a sua vida através de um caminho, mas por 7 ele vai ter que fugir. Só que esse contexto fala sobre obediência. Existe uma autoridade, irmão, sobre a igreja, que Satanás, ele não tem mais poder sobre a igreja, irmão. Entenda isso. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra o quê? Contra você. Você pode olhar para alguém com autoridade, mas olha, irmão, com autoridade. Você é liberto? Você é liberto ou não? Então olha para alguém com óleo de profeta assim, ó, e fala para ele assim, ó, seus inimigos vão ter que fugir por 7 caminhos diferentes. Fala assim, por quê? Porque Jesus te deu a autoridade do nome dele para esmagar serpente, escorpião. Agora fala assim, entenda a autoridade que você tem. Você recebeu isso mesmo? Você consegue sair daqui com essa autoridade hoje, irmão? Pastor, mas eu sou tão falho. O centurião falou, não sou digno de só entrar na minha casa. Não está falando sobre você, irmão. Está falando sobre o nome de Jesus. A minha confiança e a sua é nele, irmão. Falha, defeitos, problemas, todos nós temos. Mesmo assim, Ele nos amou, perdoou os nossos pecados. E no dia do Senhor, Ele não vai te cobrar daquilo que Ele já fez por você. Ele vai te cobrar, eu vou falar isso aqui. Ele não vai te cobrar pelo aquilo que Ele já tirou. Você acha que Jesus vai te cobrar pelos pecados? Ele resolveu na cruz. Agora, aquilo que é você que tem que fazer, a oração que você não fez é que está destruindo a sua vida.
Não é o pecado que você cometeu. Jesus perdoou na cruz do Calvário todos os pecados, mas Ele não vai orar no seu lugar, irmão. A fé sem obras está morta. O que adianta você falar, eu creio que Jesus faz milagre? Você está vendo um milagre que precisa ser feito na sua frente, você não ora. Você não exerce autoridade, você não abre a sua boca. Tem crente que você fala assim, irmão, libera uma palavra. Parece que a boca vem amarrada de casa. Se você não usar o dom de falar, de abrir a sua Deus, se não fosse assim, foi assim que Deus disse, abra a tua boca e profetiza. Se fosse para pensar, Deus falava pensa, mas Ele falou fala. É a palavra, irmão. Tem hora que tem que pensar, mas tem hora que tem que abrir a boca e agir com autoridade, com vibração, com fervor, com coragem, porque o mundo espiritual está de olho em você. E ele olha para você e fala, é covarde, vamos arrebentar com ele. Tem uma espada, tem autoridade sobre ele, mas não sabe usar, porque é frouxo, é covarde, não tem coragem de se levantar em oração, estender as mãos, como a Bíblia diz, e orar e falar, está repreendido em nome de Jesus. Aí fica lá. Um Zé ninguém. Um zero esquerda dentro da igreja. Alguém que precisa de um intercessor toda hora, todo dia, porque está morrendo, irmão. O covarde, ele vai para a guerra, ele porta uma espada, tem um escudo, tem o treinamento, mas na hora que a coisa vem acontecendo, ele ó, fica paralisado, medroso. A Bíblia diz que o exército de Israel, diante de Golias, estava paralisado de medo. Agora é tremendo, é como que Davi chegou. Quem é o incircunciso que tem se levantado contra o Senhor dos Exércitos? Toma essa espada, Davi, toma essa armadura, veste e vai lá. Ele vestiu até, mas não tinha jeito. Aquilo ali representava a autoridade de homem, a autoridade da terra. Ele falou, não, a minha batalha não é assim. Ele falou assim, eu vou contra esse circunciso em nome do Senhor. E quando ele chegou lá, o que aconteceu? Golias olhou, falou assim, você está achando que eu sou um cachorro? Você vem comigo com pau e pedra? Ele falou, você pode vir com lança e escudo, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, e hoje eu vou cortar o seu pescoço e entregar a sua cabeça, porque você afrontou o Deus dos Exércitos. Irmão, o teu inimigo é Satanás, e ele é inimigo de Deus. Só que ele é nada diante de Deus, irmão. Quando você vai contra o inferno, irmão, você não está indo pela sua própria vida. Quando você está indo contra as armadilhas, contra o seu inimigo, contra o inimigo da sua alma, você já está avalizado pelo nome de Jesus Cristo. Chega com autoridade e diga, eu não aceito isso, em nome de Jesus. É o teu Deus. Mas sem atitude, irmão, você vai continuar na beira do caminho. Até um cego que gritou misericórdia de mim recebeu a cura. Até uma mulher com fluxo de sangue humilhada, que era imunda diante da sociedade, pela atitude que ela teve de fé, coragem, ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E você? Qual que é a atitude de fé que você está tendo? Para que você saia dessa situação e alcance um lugar tremendo na presença de Deus. Feche os teus olhos nessa noite. Você precisa de fé. Essa noite você precisa de fé. Primeiro, para crer no que eu expus aqui para a igreja essa noite. Você precisa de coragem. Deus nunca vai usar uma pessoa tímida, covarde, medroso. Deus diz que os covardes não vão entrar.
Mas para todos os homens mais falhos que sejam da Bíblia, ele falou: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Você precisa de fé, coragem. E mais do que tudo, atitude. Se você tiver uma atitude de fé, o problema que você trouxe é que essa noite, sobre os teus lombos, pesado, é um problema familiar, é um problema no casamento, é um problema com os filhos, é um problema na empresa, é uma dívida. Ah, pastor, mais dívida, irmão. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele pode virar a sua situação agora. A palavra de Deus diz que não há nada difícil demais para o Senhor, nada. Só que você precisa de fé. E eu vou dar uma oportunidade para você usar a sua fé agora. Você vai se pôr sobre os seus pés, em nome de Jesus. A igreja vai ficar de pé, e é de olhos fechados, com zelo, reverência, temor. Diante de você é um grande desafio. Tem gente aqui essa noite que está paralisada, igual os soldados covardes de Israel, diante de Golias. E eu quero perguntar para você se você quer ser um covarde essa noite ou quer ser Davi. Nada acontece no mundo físico sem antes acontecer no espiritual. O seu gigante talvez está na segunda-feira. O seu gigante talvez está no amanhã. Está lá na sua empresa, está lá no seu trabalho. Seu desafio, seu problema, talvez você vai chegar em casa e seu gigante vai estar lá de pé. Aonde que você está agora? Eu quero dizer para você, você está no riacho. Lá onde Davi desceu para escolher as pedras. A Bíblia diz que quando ele soube que ia lutar com Golias, ele desceu até o riacho, ele escolheu 5 pedras. Só que o que é tremendo, igreja, é que quando Davi lutou com Golias, ele só usou uma. O que eu quero dizer para você, irmão, é que talvez você vai jogar primeiro, você pode até errar. Talvez amanhã você não vai conseguir derrubar o gigante na primeira. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não tem derrota para você, entenda isso. Não tem fracasso para você. Mas essa noite eu quero que de olhos fechados você escolha as suas pedras. Entendendo que a pedra, ela representa a autoridade da igreja. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Davi jogou uma pedra e esmagou a cabeça de Golias. E a Bíblia diz que sobre a pedra, Pedro representava a pedra que seria edificada a igreja. E a igreja é a pedra que vai esmagar a cabeça de Satanás. A Bíblia diz que em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E eu entendo que você está pegando o que eu estou pregando aqui. Escolha suas pedras, irmão. Porque a autoridade do nome de Jesus. Agora é a hora de você falar quem é esse problema incircunciso que tem se levantado contra a minha vida, contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a minha família. Fala assim, em nome de Jesus. Eu vou derrubar, porque o Senhor me deu autoridade. O inimigo vai fugir por 7 caminhos. Por um ele veio, mas por 7 ele vai ter que fugir de desespero. Ele não vai achar nenhum rumo de casa. Ele não vai saber nem para onde que ele vai. Porque há autoridade no nome de Jesus. Então, com as suas mãos levantadas,
Você vai começar a orar agora com fervor, autoridade, sobre esse problema, sobre esse gigante, sobre essa situação, e vai começar a fazer no espiritual aquilo que você quer que aconteça no natural. Você vai começar a orar agora com a sua boca. É com a boca, não é com o pensamento. Começa a orar e diga: eu tenho autoridade no nome de Jesus. Diga assim: já está vencido, já está derrotado. Sabe, começa a orar. Irmão, a fé é sua, a atitude é sua, o momento é seu, a batalha é sua. Então começa a guerrear agora. Eu não estou ouvindo, esse exército está fraco. Atitude de fé, irmão, começa é você, é a sua batalha. Sabe, quem entende o poder que há nisso, começa a se movimentar, começa a dizer glória a Deus, começa a marchar, o exército do Senhor, o louvor vai à frente, e o povo vai clamando e adorando a Deus, e a vitória é garantida. Tem um momento que você faz silêncio, e vai dando volta em volta da muralha, mas chega o momento de tocar a trombeta. Ei, xalacandalabassura, começa a tocar trombeta nesse momento, começa a interceder agora e diga: autoridade, eu não preciso de nada, eu só preciso de uma palavra do céu, dizendo em nome de Jesus. Com a sua mão direita levantada, diga: em nome de Jesus. Não, vamos de novo. Com a sua mão direita levantada, diga: em nome de Jesus. Você pode fazer mais forte do que isso. É o poder do universo, irmão. É o nome mais poderoso que existe no universo. Quando essa igreja falar em nome de Jesus, até o universo estremece. Em nome de Jesus. Você pode falar: aê, glória a Deus. Diga assim: em nome de Jesus. Golias, você está derrotado na minha vida. Diga agora, para a glória de Deus. Diga com a minha mão direita. Diga com a minha mão direita: eu dou toda a glória ao Senhor pela minha vitória, pela minha mudança, pelo meu milagre, porque a palavra já foi liberada do céu para mim. Quem crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você agradecesse agora. Ainda de olhos fechados, agradeça a Deus. E sorria, irmão. Sorria a vitória. Vai ser tão fácil ver esse Golias cair. Vai ser tão simples, ninguém vai entender nada. Vai falar: como é que você saiu desse buraco? Como é que você conseguiu resolver esse problema na família? Como é que você conseguiu resolver esse problema lá no seu trabalho? Ninguém vai entender nada, irmão, porque vai ser tão fácil. Aí alguém vai dizer: como que você fez? Você fala assim: eu estendi a minha mão com autoridade, coragem e fé, e disse: em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Seja grato agora. Seja grato agora. Obrigado, Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito neste lugar, sobre o teu povo nessa igreja, sobre a palavra ministrada. E eu declaro que essa semana vai ser uma semana de testemunhos. Uma semana dizendo: pastor, o senhor falou que domingo Deus ia mudar minha história, e aconteceu. Vai ser uma semana onde você vai falar para mim assim: ó, pastor, foi tremendo. O meu gigante caiu e eu pensei que era impossível. E eu vou dizer por quê, irmão. Você vai falar: porque há poder na palavra do nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Levanta suas mãos, que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, Senhor, esteja sobre você, hoje e para todos sempre. Todos digam: Deus abençoa, tenha uma semana vitoriosa.